Olá pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje resolver alguns exercícios aí do livro de atividades, tá? Então pegue seu livro de atividades, tira aquela poeira que está em cima dele, pega ele que está embaixo aí do seu travesseiro, da sua cama, ou está embaixo da cama, pega seu livro de atividades. Vamos fazer algumas questões aí da página 5 até a página 7, tudo bem? Vamos lá. Seguinte, ordenação e classificação dos elementos químicos. Nós vimos que os elementos químicos estão posicionados na tabela periódica, né, por ordem crescente de número atômico. No cantinho da sua apostila, anota aí para o tio ficar feliz. Setinha para a direita, ordem crescente de Z, de número atômico, né, o número de prótons que tem esse elemento químico, esse conjunto de átomos aí. Então, diz o seguinte, que a primeira tabela periódica de Mendeleev apresentava 1869 na Sociedade Química Russa, organizava os elementos conhecidos naquela época na ordem crescente de massa atômica. Conforme os estudos sobre a estrutura da matéria-mação, surgiam novas tentativas para ordenar os elementos químicos. De acordo com a tabela atual, responda a letra A. Como estão organizados os elementos químicos? Tio acabou de dizer. Estão listados em ordem sequencial, em ordem crescente, de número atômico, tá bom? Palavra principal da resposta, ó, número atômico. Nada aí de massa, nêutrons, número atômico. Na letra B, a qual partícula subatômica está relacionada à disposição dos elementos químicos? Partícula subatômica, só pode estar referindo ao átomo, né? Então, o núcleo do átomo, os elétrons na eletrosfera, todos bonitinho. Qual partícula? Aquela partícula do núcleo que nós chamamos de próton, certo? Da carga efetiva realmente dentro do núcleo. Então, respondendo aí, eu quero ver essa apostila, esse livro de atividades quando a gente voltar, viu? Quero ver um por um. Nem que eu fique uma semana vendo isso, mas eu vou ver quem está realmente escrevendo na apostila ou não. Então, a disposição dos elementos está relacionada com as partículas que são os nossos prótons, ok? Que corresponde ao número atômico dos elementos. Bem moleza aí, certo? Vamos lá, seguindo. Número 2. Quais elementos constituem o grupo dos? Certo? Então lembra aquele momento que eu disse tem que gravar o nome do grupo com a sua posição? Sim. Eu disse tem que gravar o elemento químico? Don't. Não disse isso. Disse que temos que gravar o nome do grupo. Qual é o grupo? Metais alcalinos. Qual é? São aqueles elementos que estão posicionados na primeira coluna. Aí o aluno vai responder isso em prova, que eu vou colocar no próximo simulado. Ele vai responder lá, é a primeira coluna. Então é o hidrogênio, vírgula. O que mais tem? Tem o lítio, vírgula. Tem o sódio, vírgula. Ele está respondendo aqui, ó. Tá olhando na tabela periódica. O professor não sabe escrever na linha, né? Não precisa decorar, porque eu estou consultando a tabela. Tá vendo que eu estou vendo ali, escrevendo, ó, tranquilamente. Ele responde isso, o professor vai corrigir, tá errado. Por que está errado? Por quê? Porque um desses elementos está aí somente por convenção. Nós vimos que o elemento químico hidrogênio, esse camaradinho aqui, ó, ele está posicionado sim, né, no grupo 1, grupo 1A, mas ele não pertence aos metais alcalinos. Qual é o grupo do hidrogênio? É o hidrogênio, né? Só ele é o grupo dele. Então, se você responder com o hidrogênio, ó, errou, está errado, corrija aí. Qual seriam os elementos químicos? Somente a partir do lítio. Tudo bem? Somente a partir do lítio. Coloque aí, então, na questão que metais alcalinos são os metais do grupo 1A. Metais representativos, certo? E metais alcalinos terrosos? Os elementos que compõem o grupo 2A. Quais são eles? A partir do berílio até o rádio, né? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Anotou? Escreveu? Acredito que sim. Vamos lá. Letra C. Calcogênios. Né? Que grupo é esse? Calcogênios é o grupo 16. Coloque aí na sua apostila, ó, 16/6A, que pode ser chamado de grupo 16 ou 6A também está correto, né? Grupo 16, ó, ou 6A. Quais são esses? Os 7 porquinhos, ó, mais o livermório, né? Os selênios, 7 porquinhos. Criei uma frase aí. Ninguém criou uma frase de gás nobre, né? Estou esperando até hoje. Vamos lá.
os 7 porquinhos. Respondendo, então, o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório. Grupo 16, 6A. E para encerrar aí, os halogênios, escreva na sua apostila que corresponde ao grupo 17, o grupo 7A, que corresponde ao flúor, cloro, bromo, iodastato e o TS, tenecínio. Ok, pessoal? Percebam que a identificação do grupo é extremamente importante. Extremamente importante. Tudo bem? Vamos lá. O número 3 já diz o seguinte, né? Consulte a tabela periódica, temos nossa amiguinha aqui ao lado, e preencha o quadro a seguir. Ó, isso aqui vai demorar, hein? Isso aqui eu faço questão de ver. É o seguinte, foi nos dado o nome do elemento químico, nós temos que procurar a posição, o símbolo dele, dizer qual grupo. Lembrando que grupo, coloque aí na sua apostila, ó, grupo é a linha vertical. Sempre eu vou fazer isso, ó, grupo é a linha vertical. Período são as linhas horizontais, né, de 1 a 7, ó, que está na horizontal da tabela periódica. Agora aqui, número de elétrons da camada de valência, e eu pergunto, o que é isso aqui, ó, número de elétrons na camada de valência? O que é isso? É a quantidade de elétrons que está na última camada. Isso corresponde com um grupo. Se ele for do grupo 1, ele tem 1 elétron. Se ele for do grupo 2, 2A, tem 2 elétrons. Se ele for do grupo 13, tem 13 elétrons. Errou. Pois o grupo 13 é chamado de 3A. Ou seja, ele tem apenas 3 elétrons na camada de valência. Se ele estiver no grupo 16, ele vai ter 16 elétrons? Não, ele vai ter 6, pois esse grupo também é chamado de 6A, certo? Então essa identificação nos orienta o número de elétrons na última camada. Bom, sem demora aqui, vocês já começaram? Acredito que sim. Né? Então, só para finalizar, o número de elétrons corresponde ao grupo do elemento químico. Olha que letra bonita, bonita a letra. Vamos lá. Potássio. Potássio está nesta posição, ou seja, grupo 1, símbolo K. Ele está no grupo 1, ele está na quarta linha, primeira, segunda, terceira, quarta linha da tabela periódica, então ele está no quarto período, tudo bem? E como eu disse, elétrons na camada de valência corresponde ao grupo. Se ele é do grupo 1, ele tem 1 elétron na sua camada de valência, certo? Seguindo, estrôncio. Cadê esse elemento químico? Onde está o estrôncio? Nome esquisito, né? Chamar os outros de estrôncio. Ou estrôncio, né? Não pode, né? Cadê o estrôncio aqui? O estrôncio, meus amados, ó, está na segunda coluna, com o símbolo de SR. Então, definindo, ó. Segunda coluna, grupo 2, 2A, no período 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha horizontal, ou seja, no quinto período, preenchendo aí, símbolo SR, grupo 2, grupo 2A, alcalinos terrosos, período de número 5 e 2 elétrons, pois 2 corresponde ao grupo. Ó, ficou até bonitinho, ficou até um sorrisinho aqui, ó. Tadã, ó, tadã. É bonito, né? Vamos lá, seguindo o jogo. Opa, isso é besta, né? Tem mais o que fazer. Vamos lá, alumínio. Onde está o alumínio? Procurou o alumínio? O alumínio é um metal, ele está posicionado aqui no grupo 13, ó. O alumínio está posicionado no grupo 13, símbolo AL. Então responda lá, ó. Alumínio, grupo 13, ou você pode pôr uma barrinha aqui, ó. Também 3A, tá? É uma determinação também, pode ser chamado. Ele está no período 3, primeira linha, segunda linha, terceiro período. Terceiro período. E elétrons na camada de valência corresponde ao grupo 3A, 3 elétrons. Vamos lá, próximo. Silício. Onde está o silício? Vamos procurar o silício. O silício na tabela periódica. Vocês estão devagar para achar o elemento aí, hein? Tô vendo, ó. O silício ele está posicionado aqui, ó, bem embaixo do carbono. No grupo 14, símbolo do silício, Si. Então, preenchendo aí, silício, Si, grupo 14. Também você pode incluir aí, ó, 4A, tá certo? Ele está na primeira linha, na segunda, está na terceira linha, ou seja, terceiro período, e apresenta 4 elétrons na camada de valência. Vamos lá, mais um exemplo. Antimônio. Qual é o símbolo do antimônio? Onde ele está localizado? O antimônio é o SB. Está aqui, ó. Está no grupo 15, símbolo SB, certo? Símbolo do antimônio, SB, grupo 15 ou 5A.
Ele está no período 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta linha ele está localizado. Quinto período. E apresenta 5 elétrons, pois a quantidade de elétrons corresponde ao grupo. Tá certo? Repetindo isso até cansar, até se aprender. Tá? Lembrando, pessoal, que o nosso próximo trabalho vai ser sobre esse assunto. Tá certo? Então levem a sério as aulas aí, realmente preencha. Procure aprender agora para não tentar aprender depois, fica mais difícil. Elemento químico enxofre. Onde está o enxofre é o elemento químico S. Está aqui posicionado no grupo 16, na primeira, na segunda, na terceira linha, terceiro período. Então preenchendo, símbolo do enxofre é S, grupo 16 ou 6A, porque ele apresenta 6 elétrons na camada de valência e é do período 3, tá certo? Para encerrar aí o iodo, o elemento químico iodo é um não metal, ele também está localizado aqui, ó, bem ao ladinho do 16, ele está no grupo, letra preta aqui, está no grupo 17, símbolo do iodo é a letra I, preenchendo o grupo 17 ou 17 ou 7A, 7A porque ele tem 7 elétrons na camada de valência e está no quinto período. Viram, meus amados, como é importante a definição e essas localizações? Isso é extremamente importante, pois assim será cobrado aí nos exercícios, pedindo período, grupo ou informando o nome do grupo, tá certo? Vamos lá, próximo exercício. Vamos lá, exercício número 5 diz o seguinte: determinado elemento químico está localizado no grupo 17 e no terceiro período da tabela periódica. Localizá-lo, né, vai ser moleza aí, ó, grupo 17, ou seja, ele está nesta coluna aqui, e ele está no terceiro período, primeiro, segundo, terceiro período, ou seja, esse elemento químico identificamos aqui que é o cloro, Cl, tá certo? Vamos lá, o cloro ele tem esse símbolo, o C e a letrinha L minúscula, lembrando, a primeira letra, ficou feio ali, né, mas a primeira letra sempre maiúscula, e a segunda, se existir, tem que ser minúscula, tá certo? Tem que ser minúscula. Se você ver uma escrita dessa forma aqui, ó, CL, desse jeito aqui, ó, don't, tá errado, tá? Muito errado isso, muito feio. Pois o elemento químico, ele tem uma letra maiúscula, se ele tiver a sua segunda letra é para diferenciá-lo dos demais, tá? Quando você escreve essa situação aqui, ó, por exemplo, que eu pego isso em prova, não nesse momento, né, que estamos aí em casa, isolados, mas quando você escreve nas questões desta forma aqui, ó, a letra C e a letra O, eu vejo aqui nessa escrita 2 elementos químicos, o C que representa o carbono e o O que representa o oxigênio. Quando eu vejo essa escrita aqui, ó, o C maiúsculo e o O minúsculo, eu vejo um elemento químico apenas, eu vejo o elemento químico cobalto, tá? Se vocês assim como se tivesse escrito um C maiúsculo e um U maiúsculo, certo? Q, os dois maiúsculos, seriam 2 elementos químicos, o carbono e o urânio, certo? Se o U do Q for minúsculo, significa que ele é o cobre, que é o elemento químico somente, tá bom? Vamos lá, não vou falar de cobre nem cobalto, e sim o nosso cloro, que é o elemento da questão. O cloro, ele apresenta número atômico de 17, certo? E ele apresenta uma massa de aproximadamente 35,5, 35 aproximadamente. Sobre esse elemento químico, vamos assinalar o que é verdadeiro ou falso, certo? Ele apresenta 3 níveis de energia. Aí você vai sublinhar na sua apostila e você vai marcar aí que nível corresponde a período. Nível corresponde a período. Ele está no terceiro período? Sim, porque o exercício já nos disse. Ou seja, ele tem 3 níveis de energia. O que é ter nível? É ter o núcleo, ter lá o primeiro nível, ter 3 níveis e ter o seu bonito, hein? O seu terceiro nível de energia. Sim, ele tem sim, verdadeiríssimo. Na segunda informação, sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p5? Será que é só isso? Só isso apenas, né? Não, né, minha gente? Claro que não. Nessa contagem aqui, eu já posso identificar, ó, 2 elétrons desse subnível, mais 2 deste, mais 5. Eu vou ter um total de 9 elétrons.
E os elementos químicos têm a sua distribuição eletrônica no seu estado fundamental. Ou seja, se ele tem 9 elétrons, ele tem 9 prótons. O seu número atômico deveria ser 9. Tá certo? Qual seria a distribuição eletrônica correta para o cloro? Bom, ele tem 17 de número atômico, ele tem 17 elétrons. Teria que ter 17 no total. Seria 1s2, 2s2, está complementando aí? Ah, tô sim, então tá bom. Seria 2p6, aí seria 3s2 e por último 3p5. Contando os expoentes, ó, novamente, contando os expoentes, ó, que corresponde à quantidade de elétrons, 2 com 2, 4, com 6, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17. Esta seria a distribuição eletrônica correta para o cloro. Então está falso essa afirmação. Segundo, está localizado no grupo dos calcogênios? Don't, né? Porque calcogênio é grupo 16. Grupo 17, onde está o cloro, chama-se halogênio. Então está errado, don't também. Tem um número atômico igual a 17. Yes, my friend, verdadeiro, certo? As duas primeiras verdadeiras aí. Deixa tudo vermelhinho, o senhor tem toque, não pode ficar tudo bagunçado. Ó, coisa linda, tá bom? Não pode ficar bagunçado, está aí. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Última questão, vamos lá. Ó, já tinha até distribuição eletrônica ali em cima, eu fiz de novo. Esse professor é um espetáculo, hein? Tá louco. Vamos lá. Diz ali o número 6. Com relação à classificação dos elementos químicos e suas propriedades, relacione corretamente as colunas, né? Agora aqui nós temos a classificação não somente por grupo químico, e sim pela classificação do elemento. Aquilo que nós vimos em diferenciar os elementos em metais, ametais, gases nobres, né? Então vamos lá. Na primeira informação nós temos aqui, do lado direito, que apresentam de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Nós acabamos de fazer um exercício onde tivemos que responder ali o grupo e a quantidade de elétrons. Não fizemos? Você acompanhou. Você deve ter visto que elementos do grupo 1 têm 1 elétron na camada de valência. Elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na camada de valência. Elementos aqui do grupo 3e, que também é chamado de grupo 3a, é porque tem 3 elétrons na camada de valência. Que tipo de elementos químicos, com exceção aqui do hidrogênio, don't, esse elemento químico, que tipo de elementos químicos são esses que estão posicionados nestas colunas? São metais? Não metais? Semimetais? Né? Hidrogênio? Ou são os gases nobres? Né? Para essa informação, né, meus caros, apresento de 1 a 3 tendem a formar cátions. O que é um cátion? Aquela espécie positiva que doa elétrons. Isto é muito, mas é muito comum, né, ser ali elementos correspondentes aos metais, tá certo? Mas está em dúvida sobre essa alternativa? Vamos fazer as outras. Olha, vamos por eliminação. A sequência é o mais abundante no universo e encontra-se no estado gasoso em condições ambientais. É aquele elemento químico abandonado, sozinho, que o grupo qual ele possui é somente ele e ninguém mais. É o hidrogênio, né? Então, preenchendo aqui, número 4 é o hidrogênio. Agora aqui, constituem cerca de 75% dos elementos químicos da tabela periódica. Aquela maioria, né? A maioria dos elementos químicos, eu cheguei a falar na última aula que seria aproximadamente até 80%. Quais elementos são esses? São os metais. Então aqui, número 1. Vamos lá, número 1. Apresentam alta estabilidade química? São os gases nobres, né? Essa nobreza vem exatamente disso. Apresentam uma alta estabilidade, certo? Alta estabilidade, gases nobres, número 5. Muito bem. Seguindo, podem ser encontrados nas formas sólida, líquida e gasosa. Ou seja, não são metais, né? Que grupo é esse aqui? São os, sendo que o elemento bromo é o único no estado líquido, são os não metais, né? O nosso grupo 2 aqui da relação. Muito bem. Para encerrar aqui, são formados por 7 elementos. Olha ali, ó. Bom, se geasse assim, sábado teríamos polenta. Que grupo é esse? Os semimetais.
Então aqui é o número 3. 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que eu tenho novamente uma alternativa aqui que compreende-se nessas regiões. 1, 2 e 3 também são metais. Número 1 aqui, again. Número 1, novamente. Tá certo, meus caros? Deixo aqui por encerrado estes exercícios. Vamos lá para a nossa sala de aula para fazer alguns mais. Valeu? Abraço. Até daqui a pouco.